pé largo e achatado é, na verdade, um grande problema para quem o possui. E neste caso, temos pés femininos, começando, é claro, por verificar se as meias servem ou não. Sim, elas ficaram pequenas. E vamos passar imediatamente para descobrir o comprimento em centímetros. Nem tanto o tamanho do pé em si, mas sim o comprimento, porque é preciso se orientar exatamente pelos centímetros. Neste caso, é o tamanho 39 que corresponde a 25 centímetros. E para descobrir como escolher o calçado corretamente, eu aconselho pegar a palmilha de um sapato que você já tem. Esta é a palmilha do meu modelo, basta colocar o pé sobre ela. Nós vemos que o pé é bastante largo, achatado, isso é visível a olho nu, visualmente. Também coloco o próprio sapato ao lado e podemos perceber que esses pés são bastante largos para caber nesses sapatinhos. Se a cliente ainda assim não acreditar em você e achar que não, está tudo certo, os pés cabem. Sugiro um método simples. Contorne o pé em uma folha A4 recorte e compare com a palmilha existente. E agora, com certeza, ela não vai discutir com você, porque objetivamente o tamanho do sapato não serve em termos de volume, embora quanto ao comprimento eu também discutiria. As consequências podem ser, por exemplo, calos no dedo mindinho, causando desconforto. Aqui estou mostrando para vocês 2 conjuntos de brocas de metal duro, que são perfeitas para trabalhar com esse tipo de problema. A diferença entre esses conjuntos é apenas que, na nova versão do conjunto de brocas de metal duro, o corte é completamente diferente. Testei o primeiro e o segundo em sequência, só para entender e, antes de tudo, provar para mim mesma que essas brocas realmente cortam melhor. Ou seja, eu gostei mais da nova versão porque o corte dela das lâminas permite cortar de forma muito mais eficiente. Calos enraizados é isso que estão vendo agora. O problema do calo enraizado é que o endurecimento da pele vai para dentro, ou seja, ele não está tanto na superfície, mas sim mais profundo. E o cliente sente como se tivesse uma ervilha ali ou talvez como se algo estivesse espetando. Isso é compreensível, pois há uma pele densa e dura ali dentro que pressiona o dedo. Em seguida, vamos pegar as brocas esterilizadas. As minhas são da nossa fábrica KMS, elas já vêm em embalagens esterilizadas. Isso é muito prático, especialmente se você não teve tempo de se preparar para o trabalho ou se precisou de mais brocas. Sempre devemos ter dessas para poder pegá-las direto da embalagem. Com essas brocas, faço o acabamento dos calos com núcleo e retorno às brocas de metal duro para tratar o restante. Provavelmente a fratura ocorreu há muito tempo, talvez na infância, quando ela caiu e precisou de pinos. Quem já teve esse tipo de fratura entende o que digo. No geral, ficou a cicatriz, a pele seca e estranha, isso nunca passa. Ela fica lá por muitos anos e nós simplesmente decidimos dar uma limpada, tratar um pouco, mas também para poder demonstrar como essas fresas de metal duro funcionam tão bem. Além disso, como elas eram novinhas, é claro que eu queria muito testá-las em tudo o que fosse possível. E também finalizo o próprio acabamento, ou seja, com a mesma fresa que eu estava lixando. Os calos nos dedinhos, olhem só, ficaram bem limpos, bons e bonitos. Vai crescer de novo com o tempo, mas tentamos, achei o resultado bom e principalmente funciona bem com os calos. Agora vamos passar para o tratamento dos dedinhos. Aqui com certeza teremos muitas coisas interessantes pela frente. A própria cliente reclamou não só dos calos enraizados, mas também do fato de que as unhas, de modo geral, não parecem muito estéticas. As unhas dela são muito curvadas, com vários encravamentos, o que a incomoda bastante. Eu comecei usando talco, no meu caso foi o Potastop talco, que eu uso com muita frequência na pedicure e, para ser sincera, até na manicure às vezes. E comecei o procedimento com uma broca diamantada, com o revestimento de diamante natural, que tem uma faixa azul. Com essa broca, trato cutícula, pele ao redor e lâmina da unha. Como as unhas estão muito grossas, e isso acontece porque os pés ficam apertados, é uma reação normal do organismo. Assim, minha tarefa é afinar um pouco a lâmina da unha, e então vai ser mais fácil alcançar aquelas partes das unhas que entraram bem fundo na pele. Aliás, percebi aqui que posso até usar uma broca de metal duro, então peguei ela direitinho. Assim, removi o volume das unhas, porque se as unhas estiverem grossas, vai ser muito difícil alcançar os cantinhos com cuidado e tirá-los da pele de forma segura. A lâmina ungueal ainda precisa ser mais flexível e elástica. Neste caso, você está vendo as consequências de uma pessoa que usou sapatos muito apertados por muitos anos. Isso significa que há uma má circulação sanguínea, significa que pouco oxigênio chega através do sangue. E claro, isso indica que os processos metabólicos ali são ruins. E, naturalmente, o crescimento da lâmina ungueal será prejudicado, assim como sua estrutura, e visualmente ela pode parecer diferente. Agora vou pegar nas mãos também. Além disso,
O amaciante para lâminas ungueais é um produto especial que pode e deve ser usado quando as unhas do cliente estão muito enroladas. E agora vou mostrar o que está escondido nos seios ungueais, porque essa é justamente a razão que é o principal problema. Ou seja, é isso que mais incomoda a nossa modelo. Pego a cureta, um instrumento especial parecido com uma varinha para raspar, que uso para alcançar todos os cantos e tratar o conteúdo sob a unha. Remova tudo daqui. Agora vamos ver o quanto nossas unhas estão encravadas. Primeiro, há muita sujeira acumulada sob as unhas. São restos de pele, suor, meias, etc. E também vemos como a unha está profundamente encravada. Ou seja, ela penetra diretamente na pele e fica um buraquinho na pele que agora também dá para ver. E estou mostrando com a cureta a pontinha da lâmina ungueal, naturalmente. Acho que não é difícil imaginar as sensações que a dona dessas unhas sente. Claro, as pessoas são criaturas incríveis e conseguem se adaptar e se acostumar, para ser sincera, com qualquer coisa. As mulheres usam sapatos desconfortáveis regularmente só porque acham que assim fica mais arrumado, mais estético e porque é o que a sociedade espera. Quando digo que algumas têm o pé largo e precisam de outro sapato, elas logo ficam envergonhadas e dizem: como vou usar outro tipo de sapato? Aí vão dizer coisas sobre mim, vão comentar, vão falar que eu tenho, sei lá, o pé largo, achatado e por aí vai. Mas, infelizmente, sempre pode acontecer. E, felizmente, aliás, a gente precisa escolher. É pela beleza ou é pela saúde? Às vezes penso que os designers de sapatos que criaram bicos finos e saltos, parece que eles não gostam de mulheres. Eu tenho essa suspeita porque isso não corresponde em nada ao estado anatômico natural dos pés de qualquer pessoa. E eu quero dizer que se de repente você sentir que seu pé é um pouco largo e ele realmente não cabe, e você fez aqueles testes que eu mostrei no começo, então, claro, eu recomendo usar sapatos mais folgados. Atualmente, há uma enorme quantidade de marcas no mercado. Se você não sabe como procurar, eu recomendo digitar na busca uma expressão como calçado barefoot, ou seja, é um calçado de formato anatômico, com uma parte frontal completamente diferente. No começo, isso parece estranho, mas assim que você experimentar e perceber que é possível passar o dia inteiro sem pés cansados, sem inchaço, sem aquela sensação de peso, aí, claro, a escolha se torna óbvia. Não, eu não estou dizendo para abandonar completamente os sapatos bonitos. Em eventos, eu mesma uso escarpins e saltos altos, mas isso acontece em conferências e depois nos bastidores, atrás do palco. Claro, eu troco imediatamente por algo confortável, porque comigo acontece a mesma coisa. As unhas dos pés começam a doer, eu sinto cansaço nas pernas e assim por diante. E claro, isso acaba se manifestando. Recentemente, já tive situações em que comecei a ter cãibras sem motivo, minhas pernas travavam, eu não conseguia ficar de pé, mas precisava continuar trabalhando. E eu mesma subi ao palco do Beauty Day literalmente há pouco tempo, porque não tinha como não subir, fui descalça, foi assim que as coisas aconteceram, não vejo nenhum problema nisso. O auditório estava lotado de podólogos que certamente entenderam meu motivo. As mulheres, digo, não tenham vergonha dos pés, mas é importante tratar os problemas das unhas de forma completa, porque simplesmente só por causa de alguma genética nenhuma unha vai encravar ou se comportar de forma inadequada. Sempre existe uma razão para tudo. Ou seja, se você percebeu uma alteração nas lâminas das unhas, é preciso pensar no motivo disso estar acontecendo e eliminar não a consequência, mas sim a causa principal. Podemos tratar essas unhas até ficarem roxas e retirar os calos periungueais, como faço agora, formados pelo atrito da unha que penetra na pele nos sulcos laterais. E a própria pele, claro, responde a isso, e é assim que ela reage. Ou seja, tudo isso precisa ser analisado com atenção e é preciso pensar sobre o que está acontecendo em cada situação. Aliás, nesse caso, os calos ao redor ou debaixo das unhas estão bem presentes em grande quantidade. E o interessante é que esse calo, como vocês podem ver, está preso à pele de um jeito que o melhor seria cortá-lo em vez de arrancá-lo. Às vezes eu vejo que as pessoas realmente torcem, puxam e tiram assim. Sinceramente, eu não concordo com isso, né? Porque se a gente arrancar, vai ficar uma feridinha ali e disso a gente já tem o suficiente por aqui. Feridas são portas para infecções e outras complicações, então não precisamos disso. Nesse caso, eu peguei um alicate especial que é feito tanto para trabalhar com a pele quanto, por exemplo, com calos debaixo das unhas. Também dá para cortar a cutícula em algum lugar se precisar. Aliás, se alguém usa a técnica de remoção de calos com núcleo, pode usar esse tipo de alicate também para trabalhar com eles. Também é possível tratar rachaduras com precisão. Se estiverem bem abertas, não precisa lixar as bordas. Pode tratar cuidadosamente com o alicate. Aqui é questão de gosto, costume e habilidade. Cada um faz como prefere.
Eu sempre escolho as ferramentas dependendo da situação e, claro, do que está ao meu alcance no momento, porque nem sempre todos os instrumentos estão prontos para uso. Alguma coisa pode estar sendo processada, outra pode estar secando, outra está na autoclave e assim por diante. No geral, o importante com esses calos é não se empolgar e remover com cuidado. Deixei todo o processo de propósito. Ou seja, não são 5 ou 10 minutos, às vezes demora, e você fica cutucando com cuidado. Nesse caso, veja como os rolinhos são volumosos e como às vezes é difícil puxá-los. E nem estou falando que isso precisa ser feito na frente da câmera. Por isso, eu trabalhei com passinhos bem pequenos, tentei fazer tudo com muito cuidado e de um jeito que não prejudicasse a cliente. Enquanto trabalho, já está acontecendo com o segundo dedinho também. É surpreendente. As unhas enrolaram, encravaram e havia um pedaço difícil de tirar. Porque ele está meio enrolado para dentro e parece grudado naquele calo ao redor da unha. Ou seja, está tudo misturado ali em um só lugar. Olha só, eu estou puxando ele com cuidado e percebo que ele está realmente preso ali, então agora vou continuar cortando ele. Enquanto isso, quero chamar a atenção de vocês para o dedão e vemos que dali saem umas listrinhas para cima a partir dos seios. Alguém pode achar que já houve cirurgia aqui porque tirei esse cantinho, mas na verdade nunca foi operado. É assim que a pele ficou amassada, ou seja, é uma dobra natural, tanto quanto possível nessas condições. Sim, parece incomum, mas lembramos que as perninhas são volumosas, largas e os dedinhos têm almofadinhas cheias. Isso pode acontecer, e visualmente parece que um cirurgião já atuou ali. Perguntei à cliente e ela nunca passou por isso. Você continua assistindo agora na tela como eu estou limpando o segundo calo ao redor da unha, não é? Com cuidado para não causar nenhum machucado ali de jeito nenhum, mas eu entendo o quanto acumulou ali durante todo esse tempo. Ela nunca cuidou desse tipo de tratamento. Também pego o alicate de corte reto e trato cuidadosamente o outro lado do dedão, porque o primeiro lado nós já tratamos. Corto cuidadosamente o cantinho de forma que não fiquem rebarbas ou aqueles chamados espinhos. Esse é um momento perigoso no corte, eu sei, algumas pessoas comentam nas redes sociais. A liona. Então, não se pode cortar os cantos. Há situações em que não se deve cortar os cantos, mas há situações em que é simplesmente necessário fazer isso de uma forma que permita limpar, alcançar e verificar. Como podem ver, agora estou cuidadosamente retirando tudo com a cureta e podemos observar algo. O local onde tínhamos a unha encravada, ela estava indo bastante fundo. E ali na pele já se formou uma depressão, e ao redor dessa depressão se formou uma pele compactada, que fica como se fosse uma calosidade subungueal, mais uma calosidade. E no outro pé, eu também queria mostrar para vocês, mas infelizmente a gravação ficou ruim. Mas esse pedacinho que vocês estão vendo é justamente um pedaço da unha que estava encravado para dentro, esse foi mais um pedacinho que eu consegui tirar. Infelizmente, isso acontece nos 2 pés dela, perceberam? Formou um buraquinho. O principal é que, depois dessas manipulações, é fundamental fazer o tamponamento, porque tiramos alguma coisa dali, pode ter ficado uma feridinha, então, claro, precisamos tampar direitinho. Eu aplico uma pomada que vai ajudar a acelerar a regeneração, mas não vou dizer o nome dessa pomada. Eu peço muito para vocês, se alguém souber que pomada é essa, por favor, não escreva sobre isso nos comentários. Infelizmente, muitas pessoas acham que só comprar já basta, mas isso é apenas um complemento do processo. Para evitar a pontinha na pele, ela deve ser removida. E para que as pessoas não se enganem e não escolham comprar essa pomada e depois digam "Ah, ela não funciona", eu decidi simplesmente não mencioná-la. Agora eu vou duplicar tudo isso com a tamponada, ou seja, a tamponada vai estar embebida justamente com a pomada e também vai preencher o espaço que antes era ocupado pelo calo periungueal. Isso é feito para que agora o processo de recuperação seja bastante confortável. Isso é feito para afastar a prega lateral para que a pele não volte para o lugar onde agora não há placa ungueal, porque ela pode preencher rapidamente todo o espaço de forma eficiente para essa instalação. Eu uso uma cureta, é uma das minhas ferramentas favoritas na podologia. Eu acho que sem a cureta, fazer uma pedicure em geral seria muito, bom, não que seja impossível, mas seria bastante desconfortável e ineficaz. Porque essa é uma ferramenta com a qual não só colocamos a tamponada, mas também retiramos tudo o que precisamos retirar, limpamos, trabalhamos e assim por diante. Sempre recomendamos essas curetas para as clientes. Bom, damos um link, por exemplo, para marketplaces ou explicamos como elas podem encontrar para que possam colocar a tamponada em casa. Talvez seja preciso verificar algo, como a parede, se necessário, mas novamente cada caso é individual. Após o tratamento, usamos uma faixa especial autoaderente, que pode ser de várias marcas. Se quiser esse tipo, procure por uma faixa autoaderente.
Esse tipo de faixa adere a si mesma e não precisa ser amarrada, além de não ser bom esticá-la muito. Depois pegamos meias limpas e damos de presente para a cliente. E agora o calçado com o qual ela veio parece no geral bem bom, mas como vocês podem ver, mesmo assim dá para perceber que a largura do pé não é adequada. E claro, para esse tipo de cliente é obrigatório recomendar uma visita ao ortopedista, porque o ortopedista é o médico que vai ajudar a resolver os problemas dos pés. Aqui, é claro, palmilhas adequadas são muito necessárias. Por hoje é só.